Olá, meus queridos amigos, estamos de volta com a leitura do livro Os Exilados da Capela, um livro escrito por Edgar Armand. E nós estamos hoje no capítulo 11, né? E ele fala sobre a Gênese mosaica. Bem interessante esse capítulo, vale a pena vocês ficarem aí para ouvir. E é o seguinte, ele diz assim: a Gênese é o primeiro livro de uma série de 5, por isso mesmo denominada Pentateuco, escrito pelo profeta em épocas diferentes da sua longa e trabalhosa peregrinação terrena. Para muitos historiadores, exegetas, Moisés não escreveu pessoalmente estes 5 livros, mas somente o primeiro. Seus ensinamentos, segundo dizem, foram deturpados e acomodados pelo sacerdócio hebreu, segundo suas conveniências de dominação religiosa, exatamente como aconteceu e ainda acontece com os ensinamentos de Jesus. A Gênese trata da criação do mundo e dos primeiros acontecimentos, história das primeiras gerações do povo hebreu e os fatos que com ele se deram até seu estabelecimento no Egito. Quanto aos demais, a saber, Êxodo, Levítico, os Números e Deuteronômio, narram os episódios da libertação do cativeiro egípcio, das marchas e acontecimentos que a partir daí se deram até a chegada à terra de Canaã, como também da legislação, dos ritos, das regras de administração e do culto que o grande enviado estabeleceu como norma e diretrizes para a vida social e religiosa desse povo. Por essas obras, se vê que Moisés, além de sua elevada condição espiritual, era, por todos os respeitos, uma personalidade notável, admirável condutor de homens, digno da tarefa planetária que lhe foi atribuída pelo Senhor. Estas são as razões pelas quais a tradição mosaica merece toda a fé, principalmente no que se refere à autenticidade dos acontecimentos históricos ou iniciáticos que revela. Entretanto, é necessário dizer que o Gênese possui também contraditores no que se refere à sua autoria, pois que, segundo uns, ao escrevê-lo, o profeta valeu-se de tradições correntes, entre outros povos orientais, como caldeus, persas e hindus, já existentes muito antes da época em que ele mesmo viveu. Segundo outros, o profeta não copiou propriamente essas tradições, mas foram elas introduzidas no livro em épocas diferentes, conforme ia evoluindo entre os próprios hebreus a concepção que faziam da divindade criadora, concepção essa que, cronologicamente, passou de eloísta, que significa muitos deuses, para javista, que significa mais de um deus, e desta para jeovista, que significa um só Deus. Realmente há muitas semelhanças em algumas dessas tradições, enormemente no que se refere, por exemplo, ao dilúvio asiático, a criação do primeiro casal humano, etc. Também não há dúvida que as interrupções, mudanças de estilo e as repetições observadas nos capítulos 7 e 8 dão fundamento a essa suposição de duplicidade de autores. E aí vejam-se, por exemplo, no capítulo 7 do Gênese, as repetições dos versículos 6 e 11 a 7, 13 a 12, 17 a 21 e 23. E no capítulo 8, versículos 3 e do 5 a 4 e 5, etc. E aí ele fala assim, capítulo 7, repetições. Versículo 6, aí ele reproduz o seguinte: e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Versículo 11, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, as janelas dos céus se abriram. Versículo 7, e entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca. Bom, versículo 13. E no mesmo dia entrou Noé e Sem, e Cam e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Versículo 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra e cresceram as águas. Versículo 21. E expirou toda a carne
que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras e de todo réptil que se roja sobre a terra e todo homem. Versículo 23. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu. E aí ele cita também o capítulo 8, versículo 3. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias minguaram. Versículo 5. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. Bom, como se vê destas ligeiras citações, as repetições com estilo e redação diferentes são sobejamente evidentes para se admitir que houve realmente interpolações e acrescentamentos nesses textos. Mas, como quer que seja, isto é, tem o profeta copiado as tradições orientais, no que, aliás, não há nada a estranhar, porque as verdades não se inventam, mas unicamente se constatam e perpetuam. Ou tenha o livro sido escrito em épocas diferentes, por acréscimos trazidos por outras gerações de interessados. De qualquer forma, estas tradições são veneráveis, e a obra de Moisés até hoje nunca foi desmerecida, mas ao contrário, cada dia ganha mais prestígio e autoridade, podendo nos oferecer valioso testemunho dos acontecimentos que estamos comentando. Ultimamente tem surgido também documentação de caráter mediúnico, segundo a qual os ensinamentos verdadeiros do profeta, após sua morte no Monte Nebo, foram recolhidos por seu discípulo Essém e conservados religiosamente por seus continuadores, os essênios, nos diferentes santuários que possuíam na Palestina e na Síria, como sejam o Monte do Hermon, o Monte Carmelo, de Quarantana, do Monte Nebo e de Moabe. Mas, quanto à Gênese, o testemunho da descida dos capelinos está ali bem claro e patente nos seus primeiros capítulos, e por isso estamos nos apoiando neles com perfeita confiança, com base remota de documentação histórico-religiosa. Bom, gente, espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Eu desejo a vocês um grande dia, um beijão, Deus abençoe a todos, até a próxima. Tchau, tchau.